Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Woodflow, um podcast que traz informações relevantes ao mercado da madeira brasileiro, tudo que está acontecendo no Brasil com relação às exportações de vários produtos aqui. Hoje a gente vai falar muito sobre pellets de madeira, um mercado extremamente importante para o Brasil, que pela primeira vez a gente vai trazer alguns números e falar aí com especialistas sobre isso. Vamos falar também muito sobre o tarifaço, o que aconteceu nos últimos meses. Então não perca e acompanhe a gente até o fim para você ficar bem informado de tudo o que está acontecendo. E antes de começar aqui a apresentar os nossos convidados, quero trazer um recado para você que está exportando para a Europa. A questão do EUDR ainda está um pouco incerta, mas lembrando que o Woodflow Exporter é um sistema que já está pronto para atender você que exporta para a Europa e que quer realmente organizar toda a sua documentação. Sistema aprovado já por fornecedores, exportadores e por importadores. Então, se você quer realmente estar em dia com o EUDR ou com a própria EUTR, que realmente está em vigor, não deixe de conhecer o nosso sistema. Faça contato aí com a gente e fique realmente pronto para o que deve porque as coisas estão mudando muito rápido, então quanto antes você realmente se organizar aqui, melhor para você. Recado dado, vou começar apresentando aqui ele que é o nosso parceiro, já muito conhecido, Marcelo Vichtec, Head de Desenvolvimento Estratégico da STCP. Bem-vindo, obrigado novamente, Marcelo, por estar aqui. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui acompanhando e apoiando esse programa e sempre com as novidades do setor. Legal, Marcelo. Nosso convidado de hoje aqui é um especialista em pellets. Ele é o Nathan Bittencourt. Ele é o Head de Operações da LDG Forest Group, uma empresa da Dinamarca que já atua há mais de 50 anos no mercado de biomassa. O Nathan, ele é engenheiro de produção mecânica e mestre em energias limpas. Ele já tem mais de uma década aí nesse mercado internacional de pellets, conhece tudo e vai poder trazer muitos números, falar bastante aí sobre esse produto aqui no Brasil. Nathan, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado você, Gustavo, pela recepção aqui, né, por abrir as portas para a gente estar compartilhando um pouquinho do mercado de pellets. Uma honra estar aqui com o Marcelo também, com você. Grandes nomes aí do mercado da madeira, né? Muito bom. Legal, obrigado. Marcelo, antes de a gente entrar nesse mercado pellet, a gente tem que falar sobre o que tem acontecido nas nossas exportações, né? Vamos trazer aqueles números que vocês têm aí, que lá na STCP vocês trabalham aí e sempre compilam as principais informações. Mostra pra gente aí o que tem acontecido no nosso mercado de exportação do Brasil. Muito bem, vamos a eles. Já fechado, então, 2/3 aí do ano, né? Nós temos os primeiros 9 meses com números que apresentam mudanças em tendências conforme o primeiro semestre e agora esse andamento já do primeiro trimestre seguindo para o final do ano. Nós temos aqui as exportações acumuladas aí de janeiro a setembro, né, que demonstram os dois carros-chefes do nosso segmento madeireiro, que são os cerrados e compensados de pinos. Ambos apresentam aí uma elevação até o momento acumulada da ordem de 6% para o cerrado e equivalente a quase 3% no caso do compensado de pinos. Isso muito puxado pelo primeiro semestre, que foi bastante promissor, né, um performance bem arrojado para esses dois segmentos aí do mercado. Essa média, então, é de janeiro a setembro de 2025, comparado com janeiro a setembro de 2024, né? Correto. Igual ao período do ano passado, né, nós temos essa elevação. E para móveis de madeira e cerrado tropical, dois produtos também relevantes do ponto de volumes, com aumentos aí. Móveis acompanha basicamente cerrado, com 6%, 6,3%, e o cerrado tropical aqui despontou com 22% acima de igual período do ano passado. Nós temos ainda o compensado de folhosas, é um outro compensado que teve 18% praticamente de aumento nesse período.
mas nós temos alguns carros-chefes de produtos de maior valor agregado do nosso setor que já acumulam até o momento quedas expressivas aí nesses primeiros 9 meses, né? Molduras e portas acima de 10%, 18 molduras, 13 portas, e piso, uma queda bastante grande, vertiginosa, de quase 40%. Nós trouxemos aqui também o pellets, né? Ele está praticamente, vamos dizer, com os números dele já são bastante robustos, na faixa de mais de 350 mil toneladas exportadas por ano. Nós estamos aí, vamos dizer, com uma estabilidade em torno ali de uma média normal de 4, 5%. Está dentro do padrão. Mas podemos também prosseguir aí com olhando os mesmos números em valor. As tendências são praticamente a mesma, o que inverte ali um pouco no compensado de pinos. Ele teve um 3% de aumento em volume, mas aqui ele acumula quase 4% de redução em valor. Isso em função, é claro, dos diferentes tipos de compensados e mercados que eles estão expostos, né? Nós temos os mesmos produtos que já estavam bem em volume, em valor, e idem para produtos que estavam já ruins, assim, em termos dos 9 meses de volume. Né? No caso de pisos de madeira, uma queda de 43% no valor das exportações. Basicamente, esse é o panorama aí desses primeiros 9 meses, e no acumulado, pegando esses produtos principais aí do setor madeireiro, uma soma de 2,2, quase 2,3 bilhões de dólares exportados em 2024, janeiro a setembro, e no momento estamos um pouco abaixo, 4% abaixo, mas muito puxado pelo primeiro semestre, que foi bastante vantajoso. Então, antes do tarifaço, a gente estava vindo bem. Né? Muito bem. Aí já tem o efeito tarifaço, mas apenas 2 meses que nós vamos poder explorar agora nas próximas lâminas. Entrando especificamente no que aconteceu nesses últimos 2 meses, agosto e setembro, e trazendo aqui um comparativo com a primeira coluna sempre do mês de julho de 25 aí, nós temos o desempenho em termos globais, não especificamente para nenhum mercado, né, todas as nossas exportações nesses últimos 2 meses. E podemos já começar a observar um quadro evolutivo, o que aconteceu no primeiro mês do tarifaço, que ele não foi cheio, né, ele começou ali pelo dia 6 a 8 de agosto, ou seja, não foi um mês completo, quase uma semana a menos, mas o segundo inverte, que é setembro, foi um mês cheio. Né? E a gente começa a ver a reação de alguns segmentos encolhendo ainda mais ou tendo uma pequena recuperação. Nós observamos ali o Cerrado Tropical, que praticamente ele se igualou a julho, mas tem um efeito que praticamente não é muito devido ao tarifaço, porque é um produto pouco exposto ao mercado americano, com apenas 16, 17% das exportações indo aos Estados Unidos. Então, talvez tenha sido uma variação normal aí de flutuação mensal. Mas nos demais é visível, flagrante, essa queda nas exportações, né? Em alguns casos, chegando a quase 60% de queda em relação a julho, como as molduras, né? E 50% no piso, portas não ficando muito atrás, com 30%, 40%. Isso quando vemos em volume. Olhando mesma lâmina em valor, nós temos, né, as proporções são mais ou menos similares em percentuais, molduras com queda de 55%, piso 50%, portas 43%, mais ou menos repetindo os percentuais de volume. Mas o que se observa aí no agregado é que em julho essa exportação apenas desses 7 produtos, que são carros-chefes aí do setor madeireiro, somou praticamente 250 milhões de dólares. E nos 2 meses seguintes, agosto e setembro, reduziu para 175. Então nós temos aí
perdas, né, graduais que vêm se acumulando já nesses 2 primeiros meses do tarifaço, né? E é claro que Cerrado, compensado, os percentuais foram menores, mas os valores são expressivos, né, devido ao grande volume que é exportado. Uma média de 30% aí, né, dos 2 principais produtos, e aqueles mais expostos, a gente vai ver aí também que foram muito afetados, né? Muito afetados, exato. E isso não é Estados Unidos ainda, é somente uma visão global, né, das nossas exportações, mas a sequência a gente pode apresentar os Estados Unidos. Esse recorte, então, é exatamente o que aconteceu com o mercado dos Estados Unidos, esses produtos exportados para os Estados Unidos, né? Exatamente. E aqui a gente pode observar, por exemplo, tirando uma média, primeira coluna numérica ali, tirando uma média mensal de janeiro a julho, a média de exportação estava nessa faixa aí apresentada, com um total para esses 10 produtos de praticamente 122 milhões exportados num mês médio, né? De janeiro a julho, sem o efeito impactante maior da tarifa. Já tinha tarifas de 10%, né, que seguiram desde abril, maio para frente, mas para alguns produtos, inclusive, não aplicáveis, porque elas estavam sob investigação. Mas no mês de agosto nós temos esse resultado: 74 milhões exportados contra 122 em um mês médio, e setembro encolhendo ainda um pouco mais, com 53 milhões aos Estados Unidos. Alguns segmentos aí, pegando apenas setembro a julho, que é o percentual, nós temos quedas bastante expressivas, né? Até mais de 80% no Cerrado, inclusive, foi um produto que encolheu bastante, assim, a participação entrada no mercado americano, e números da ordem de 40%, 50%, conforme o segmento. Bastante expressivo molduras, porque tem uma exposição muito grande, 98%, ao mercado americano. Ela, quando se exportava 27 milhões por mês, ela está na casa dos 10 milhões nesses 2 primeiros meses. Para quem está escutando, a gente não está vendo a média aí, né? Que foi feito aí um compilado aí da média de exportação de janeiro a julho, antes do tarifaço, e depois um recorte de agosto e setembro. Então, no compensado de pinos, a gente teve uma queda aí de 53%, no cerrado de pinos, que engloba vários produtos, de 87%. Especificamente setembro, né, que teve uma queda muito acentuada. Então, setembro, comparado com a média... A gente saiu de uma média de 24 mil para 24 milhões para 3 milhões. Em valor, exato. Moldura 61%, portas de madeira 45%, imóveis de madeira 27%. Só tirando esse recorte aí de agosto e setembro para a média de janeiro a julho. É bastante significativo, né? Sim. E quando a gente tenta capturar esse valor total, no próximo slide, nós vemos aí esse acúmulo quando comparamos agora 2 bimestres. Bimestre agosto, setembro do ano passado, né, quanto que foi exportado aos Estados Unidos, versus a exportação desses 2 meses, agosto e setembro, desse bimestre de 2025. E nós vemos aí no comparativo, claro que é um recorte muito específico, né? Nós precisamos olhar como isso se comportará numa série mais longa, mas um acúmulo de 138 milhões, redução em relação a igual período do ano passado. E 92% desse total, de 138 milhões, acumulados ou representados pelos 5 maiores produtos em valor da pauta de exportação madeireira. Dá para ver que a gente estava vindo bem, né? No primeiro semestre, parecia que estava tudo andando bem. Quando realmente recebemos o anúncio aí para os Estados Unidos, mesmo com a queda enorme em agosto e setembro, a média ainda até aqui
não foi tão significativa a queda por causa do primeiro semestre, que estava muito bom, né? Exato. E você tem aí, então, no próximo ali, a gente consegue visualizar isso, né? A questão das médias aí, 2024 e 2025. Sim. O primeiro semestre bom, muito comparável aí ao ano passado, até melhor praticamente em vários produtos. E depois a queda vertiginosa, é absurda. Exato. Em cor laranja, né, os meses, mês a mês deste ano, né, para cada produto. Em azul do ano passado, mas observa-se nos últimos 2 meses, mês 8 e 9, justamente o efeito do tarifaço e de forma praticamente invariável, né? Exceto para móveis ali que se manteve, embora teve uma queda, mas ele se manteve de um mês para o outro, mas houve essa queda vertiginosa em todos os produtos principais. Pois é, bastante movimentação no mercado, muitas consequências. E, Natan, para você aí que é o mercado de pellet, né? Todo esse movimento aí de queda de produção, queda de exportação, como isso afetou vocês no pellet? Olha, afetou muito, Gustavo. O pellet no Brasil ele é baseado em resíduo, né? Ou seja, a matéria-prima do pellet no Brasil, em sua grande maioria, vem da indústria de molduras, da indústria que exporta madeira para os Estados Unidos, né? Então, a queda se refletiu também nos pellets. A gente pode ver nos indicadores que a gente vinha, por exemplo, em junho exportando 67 mil toneladas de pellets. Em julho esse número caiu para 49, e mais em agosto foi muito significativo. A gente caiu para 14 mil toneladas, né? Então, de julho para agosto, nós saímos de 49 mil toneladas para 14 mil toneladas. Então, realmente foi um impacto muito grande. A gente vinha de um faturamento, por exemplo, de junho de 10 milhões de dólares, né, para agora, em agosto, a gente está em 2 milhões e 800, 2 milhões de dólares, né? Então, é uma queda vertiginosa. Se refletiu exatamente igual no pellet. Isso tudo em virtude da falta de matéria-prima, Exato. mais do que uma falta de demanda. Não, total vinculada à questão da falta de matéria-prima, não em relação à demanda. A demanda continua igual. Inclusive, essa falta de oferta de pellets causou, né, um aumento do preço, digamos assim, né? A demanda continua alta, tem menos oferta, o preço acabou subindo um pouco. Pois é, olha como, né, tudo tá ligado, né, Marcelo? Você tem alguns números também do pellet, né, para mostrar para gente aí, para a gente entender um pouco essa dinâmica do mercado? Sim, é interessante essa conexão com o que o Nathan falou, porque ele é um produto voltado principalmente para atender o mercado europeu. Existe, né, um mercado crescente no Sudeste Asiático, principalmente Japão e Coreia do Sul, demandante de pellets, mas até por questões logísticas, né, estávamos conversando antes, o Brasil não acessa, ele tem um potencial de explorar muito mais o mercado europeu. E isso se reflete nos números, né, em que nós vemos, por exemplo, que praticamente 99% das exportações brasileiras elas seguem para países europeus, né? E que não tem o tarifaço, né? Então, realmente, o tarifaço não impactou, né? Porque quase nada vai aos Estados Unidos. Mas, como essa questão Cadeia está toda, justamente em cadeia, né? Os resíduos da cadeia que foi afetada pelo tarifaço, ela não está gerando, né, esse montante, esse volume necessário para a indústria, capacidade instalada brasileira de pellets. Então, é um problema assim que não tem uma solução imediata, né? Porque as cadeias estão amarradas e isso é um ponto. Nós vemos, por exemplo, a exportação de pellets. No ano passado foram quase 500 mil toneladas, né? Ele tem sido crescente, né? Acho que até o Nathan Com certeza. confirmar exatamente isso, porque é um produto que há 10 anos atrás ele era incipiente, estava começando. Verdade. Então, teve um crescimento assim, vertiginoso, muito por questões das políticas, né, ambientais e de uso de energias renováveis na Europa, que deve inclusive aumentar nos próximos anos. Mas o grande mercado brasileiro, em termos de país, é a Itália, né, com 61%
do total. Neste ano, mostrando o gráfico à direita, ele já até está superando, subiu para 64% a Itália, Dinamarca, né, com em torno de 20%, e o Reino Unido, que no ano passado foi 10%, mas nesse ano praticamente o mercado não absorveu o produto brasileiro. Mas quando olhamos aí, basicamente, o pellets, ele é destinado à Europa, 99%, sendo que 90% praticamente em 3 países. Então é algo muito localizado, né? E você comentou sobre a questão, né, de ar e tal, é importante quando a gente traz o mercado europeu, e isto é um mercado que não está exposto a nenhuma, vamos dizer, tarifa muito elevada, embora seria interessante até sabermos um pouco mais sobre tarifa que é aplicada lá, mas pode ter alguma barreira comercial, né, em breve para o produto brasileiro, né, que pode acontecer com o EUDR. Pois é, a gente está num ano que tudo pode acontecer, né? Mas, Nathan, explica um pouco para a gente por que a União Europeia, né, você aí, representante de uma empresa da Dinamarca, mais de 50 anos, por que a União Europeia compra muito e basicamente é o nosso único destino dos pellets, né? O que a gente tem diferente aqui no pellet do Brasil? São 2 grandes pontos, né? A nossa disponibilidade de biomassa, ou seja, o Brasil é um país que tem muita biomassa disponível, então nós temos aqui muitas indústrias que processam, né, florestas e geram esses resíduos e aí disponibilizam essa biomassa, e também a questão do custo competitivo dessa matéria-prima, né? Então esses 2 pontos são os nossos grandes diferenciais. A gente consegue ter qualidade na matéria-prima, a gente consegue ter um custo competitivo, a gente se tornou, né, um fornecedor com referência global em relação à questão de sustentabilidade, a gente tem muitas florestas FSC, com toda a documentação, a gente não tem grandes problemas aqui de desflorestamento, por exemplo. A região sul ela é uma região que cuida muito, né, das florestas, que conduz muito bem isso. Então isso nos deixou, né, muito diferenciado em relação a outros países, né, pelo fato de ter essa disponibilidade com custo competitivo. E o produto em si, ele é utilizado lá, a gente estava conversando, mais para residências, né? Exato. O nosso produto, né, o pellets na Europa, ele é utilizado em sua grande maioria para residências, né, para aquecimento doméstico mesmo, né, que aí vai para os supermercados fazem as vendas para os consumidores finais. Então é utilizado em lareiras, para aquecimento de residências, caldeiras, né, sempre voltado mais ao uso doméstico, né, o pellet brasileiro. E a gente nem entrou, então, nesse consumo industrial do pellet, né? O Brasil não tem vocação para isso. Até teria vocação, mas ainda não foi explorado, né? O mercado industrial ele exige um pouco mais de competitividade, são grande escala, né? Nós estamos falando aí plantas acima de 500 mil toneladas ano para poder fornecer para o industrial. O Brasil ainda não entrou nesse patamar de escala de pellets, né? Tem vários projetos aí que estão sendo cogitados para implantação de plantas de pellets para fornecimento para o mercado industrial na Europa, mas ainda são projetos embrionários. O pellet ele é muito novo no Brasil, ele tem somente aí 10, 12, 15 anos no máximo, então ainda estamos engatinhando nesse mercado, né? Pois é, a gente está falando 10 anos, né, Marcelo, esse mercado aí vocês acompanham também. É extremamente novo esse mercado para nós, né? Sim, ele surgiu muito em função de políticas, né, externas, por exemplo, o mercado europeu, já mais consolidado como um grande bloco, ele tem, por exemplo, uma normativa de que 20% de toda a energia consumida nos países membros sejam de origem renovável, né? O pellet não é exclusivo, né? Existem, claro, outras formas de energia renovável, mas ele tem um apelo comparado aos demais tipos de energia pela oportunidade, possibilidade de estocagem, né? Então, é uma energia que você estoca e só vai consumir no momento, né, adequado, ou residencial, ou em nível industrial. E esse crescimento, e foi a partir de 2020 que isso passou a vigorar, né? Então os países tiveram que fazer essa busca por energias renováveis, e o pellet sendo um dos
eleitos em função dessas vantagens que ele tem, acabou sendo mais demandado, né? Nós vemos aí outros países, outros players gigantes, né, fornecendo também para o mercado europeu. Só os Estados Unidos, ele exporta não somente para a Europa, mas para outros países, mais de 10 milhões, né, de toneladas ano. Então ele é o grande fornecedor, Canadá também uma parcela, né? Mas o mercado ele é muito grande e deve crescer ainda mais, porque essa meta de 2020 de 20%, para 2030 ela passará a vigorar com 30%. Então, as empresas, né, os importadores, deverão buscar isso ao longo do tempo, né? Ou seja, precisa de uma transição gradual. Não vão esperar chegar 2030 para fazer esses pedidos. Então, já tem empresas que estão evoluindo nesse consumo, nas trocas de equipamentos para poder fazer o uso daí do pellets. É impressionante os números dos Estados Unidos como produtor também, né? 10 milhões de toneladas. E aqui, Nathan, no Brasil, qual é a capacidade aí produtiva e o que realmente a gente viu os números? A gente exportou uma média aí de 400 mil toneladas no ano. E os caras lá produzem 10 milhões. 10 milhões. A gente ainda é um bebezinho nesse mercado. A gente tem muito a desenvolver e a crescer. O mercado brasileiro, a gente estima que tem a capacidade de produzir até 1 milhão e 400 mil toneladas ano, mas muitas fábricas não estão operando em sua capacidade de produção. Então, a gente estima que o Brasil deva produzir suas 600 mil toneladas ano, mais ou menos, e deva consumir umas 200 mil no mercado interno, 100, 200 mil no mercado interno e exportar o restante. Então, são os números do Brasil, né? Mas então tem muito a crescer ainda na Europa lá. Tem muito. Tirando essa parte industrial, que não é o perfil do nosso pellet, o consumo residencial também ainda pode crescer muito. Muito, muito. O Brasil tem ganhado a sua representatividade. O Brasil, há 10 anos atrás, a Europa nem aparecia. O Brasil não aparecia nos indicadores de fornecimento de pellets na Europa, né? E a partir de agora, a Europa já tem visto o Brasil como um potencial fornecedor. Porque tem florestas sustentáveis, tem cadeia de certificação fácil, está correndo atrás do EUDR, né? Então está fácil de poder resolver essas questões de sustentabilidade que a Europa tanto exige, né? Que são a questão de que a gente não está desflorestando florestas, que a gente realmente está, né, investindo em replantio e reciclo de florestas, né? E entrando um pouco no produto em si, hoje basicamente o que é exportado, ou quase totalidade, é pellet de pinos, né? Perfeito. Existem algumas indústrias já trabalhando a questão do eucaliptos, mas ainda o que predomina é o pinos, né? Com certeza. Existe uma norma nesse mercado doméstico de pellets, existe uma norma que chama ISO 17225-2, que ela foi conhecida como a N+A1, e essa norma, ela busca mais o pellet de pinos, né? Para você conseguir se adequar a essa norma, é mais fácil quando você utiliza o pinos, tá? Então, realmente, o mercado consumidor doméstico na Europa, ele busca mais pela madeira de pinos, né? Pelo pellet certificado N+A1. E qual que é essa característica que diferencia o pinos do eucaliptus, assim? Olha, são algumas questões, né? O pinus, ele geralmente tem uma percentual de cinzas mais baixo e o eucalipto ele tem um percentual de cinzas um pouco mais alto. E também tem a questão do cloro, né? Quando você faz o pellets, né, para uso doméstico, você utiliza o pellets no doméstico, a temperatura de combustão ela é mais baixa. E aí isso acaba gerando um pouco de cloro na combustão, oxidando, né, as lareiras residenciais. Então, isso acabou sendo um pouco desmistificado porque está muito relacionado também à condução florestal. Se você pega o eucalipto e você não deixa ele ter contato com o solo arenoso, você não deixa ele vir com essa areia para as fábricas de pellets e aí ele vai ser picado e aí essa areia acaba indo para o pellets, aumentando a cinza. Então, a gente percebeu que depende muito da floresta, do cuidado do manejo florestal, da região que o solo está, porque alguns solos eles absorvem mais sílica do solo e isso se transforma depois, né, em mais cinzas, né? Então, está muito relacionado também à condução florestal, né? Então, é possível que em breve também o eucaliptus participe bastante dessa produção de pellet, né? Com certeza, com certeza. A gente acredita que o eucalipto ele pode sim ser adequado à produção de pellets.
Algumas situações ainda estão em estudo, né? O pellet de eucalipto ele ainda é muito embrionário, né? Mas com certeza tem um grande potencial para isso. Na verdade tudo é muito embrionário, né? 10 anos aí. Mas a gente, né? Eu estou perguntando isso porque você comentou ali da queda dos volumes de produção e como isso está tudo interligado, né, Marcelo? A maioria das indústrias hoje trabalha com pinos, está mudando um pouco para eucaliptos. Então vai chegar uma hora que a gente vai precisar realmente ter o pellet, talvez, de eucalipto desenvolvido. E é uma questão de tempo. E hoje, na questão de floresta, a gente tem visto mais plantação de eucaliptos ou de pinos. O que vocês têm observado aí, Marcelo? Pois é, em nível de país, em nível Brasil, realmente, né, a maior área plantada com espécies de rápido crescimento é com eucaliptos, né, e é crescente até em função de algumas particularidades da indústria que consome eucaliptos, que está muito voltada hoje para a indústria de celulose e papel. E qualquer novo projeto de celulose e papel, ela já busca adicionar cerca de 200, 250 mil hectares, né, de pinos, de eucaliptos. E você não observa, evidentemente, esse acréscimo, né, essa evolução no caso do pinos. O pinos ele também tem um mercado mais destinado, além da celulose e papel no sul, para o setor madeireiro, né? Já visto os nossos produtos que já têm essa pegada com o pino, serrado de pinos, compensado, molduras, né, de pinos. Então, nós não temos, assim, nós temos uma maior estabilidade já nas áreas plantadas no sul e um pouco do sudeste com pinos, e o eucaliptus com uma maior expansão geográfica, mas, no caso do sul, coexistindo, pinos e eucaliptos. A questão, né, de migrar um pouco também para o eucaliptus como uma matéria-prima, né, para pellets, vem muito desse encadeamento, né, da disponibilidade de resíduos de eucaliptos para esse uso, né? E no caso do eucaliptus não é com a mesma dinâmica do pinus, né? Muitas vezes ele é utilizado pelas próprias indústrias em outros processos, né? Ou até com cavaco, né? E daí, em sendo usado dessa forma para energia, ele não está disponibilizado. Então, vai de um equilíbrio também a ser construído daqui para frente, porque algo até que estávamos conversando um pouco antes é justamente diferente desses produtos que nós vimos anteriormente, a indústria de celulose e papel, que planta a floresta para a geração, né, do produto, né? É muito raro, difícil ver um plantio florestal exclusivo para atender uma indústria de pellets. Muito mais pelos custos de produção, né? Tanto aquisição de terra, um arrendamento de terra, né? Ele pode não parar de pé, embora, né, com os preços hoje do pellets, pode estar pagando a conta em algumas regiões em que a terra não é um fator muito competitivo, né? Mas não há uma escala assim voltada para que a expansão da indústria de pellets esteja atrelada a um plantio propriamente dito para atender essa indústria. Acho que por um bom tempo deve continuar como um resíduo, né, do setor. Interessante essa informação aí, né? Você falou a questão, a gente viu esse impacto aí, acabou o resíduo, acabou a produção de pellet. No momento você estava comentando que os preços deram uma melhorada. Essa indústria de pellet vai sempre ficar realmente refém da questão dos resíduos ou existe de repente um número que a gente possa trabalhar, o mercado lá fora vai conseguir pagar um valor que realmente tenhamos fábricas dedicadas a pegar a tora e realmente transformar em pellet? Olha, Gustavo, eu entendo que sim, que há momentos que um balanço ali entre o preço da tora e o preço do pellet, você consegue ter competitividade para fazer pellets de árvore, realmente, né? Mas aí vai depender muito da região que a planta de pellets está. Se ela estiver numa região onde o papel e a celulose competem muito, vai ser difícil dela conseguir fazer pellets, né, com árvore diretamente. Mas se ela está numa região onde o papel e a celulose está longe, onde tem um custo logístico para transporte da tora muito alto, aí sim dá para fazer pellets de árvore com competitividade, com um bom preço
e para de pé a conta, né? Mas depende muito da região. E, bom, falando já de região, a maioria das fábricas, se não a totalidade delas, está aqui na região sul, né, de pellet. Sim, a maioria das fábricas de pellets estão na região sul, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós já temos hoje no Brasil em torno de 60, 65 fábricas de pellets, sendo 45 certificadas N+1 aptas à exportação, então é um número bem significativo, né? E hoje, nesse momento, muitas delas, né, estão fazendo pellets já diretamente de árvore, né? Elas estão em regiões onde não tem tantas indústrias de papel e celulose, onde elas conseguem acessar áreas de desbaste com bom custo de madeira de processo, e aí elas descascam, né, e fazem o pellets diretamente de árvores. É uma indústria significativa, novamente aqui no sul, né? A gente com esse foco aí na produção florestal e industrial. E já de repente fazer uma provocação aqui. A gente viu o quanto dependia de um mercado, né, que teoricamente tinha tudo para dar certo, como os Estados Unidos. De uma hora para outra a coisa mudou. E a gente tem visto que o pellet depende 100%, 98% da Europa. Como é que funciona essa dinâmica aí, Marcelo, lá na Europa? Você falou que as coisas estão melhorando, vão ter tendência a cada vez mais exigir essa energia limpa, mas mais uma vez a gente vê um produto se atrelando a um mercado específico. É perigoso também, a gente está correndo riscos políticos por lá. O que você enxerga aí nessa indústria? São muitos fatores, né, que fazem essa dinâmica de mercado e, com certeza, acho que a experiência de alguns produtos terem uma exposição muito, né, direta em um mercado, estamos vendo aí a questão do tarifaço, diferentes níveis de exposição, mas também diferentes níveis de impacto. É um ponto de atenção, né, importante, como diversificação de mercados. Nós podemos olhar lá para fora, né, um mercado crescente é o asiático, mas um desafio realmente é a questão do custo logístico, e tudo é uma relação também com o preço e como que esse preço vai evoluir, né? Existe, por um lado, né, na Europa, a questão de utilização maior provavelmente de pellets. Eles têm que resolver nessa questão da energia, né, mais limpa, e pellets é o candidato como vem sendo até então. Mas, por outro lado, eles também são exigentes ambientalmente, né? O Natan bem colocou que o Brasil se posiciona muito bem, né, com selos de certificação, florestas plantadas com espécies exóticas, não está afetando um desmatamento, né, está muito bem posicionada, né, para novas exigências também ambientais de origem de produto, né? Mas essa diversificação, né, ela é importante ser levada em conta, e devemos considerar também um eventual mercado brasileiro que cresça, né? Mas acho que é uma questão, né, Natan, de conta também, né? Porque existem outras, como estamos falando, outras biomassas, né, que competem com o pellets no mercado nacional. Talvez você possa explorar um pouco mais. Vamos lá, acho que sim, acho que dá para a gente complementar alguns pontos. A Europa em si, ela busca com muita força, né, a transição energética para a matriz energética limpa, né? Quando houve, né, a guerra da Ucrânia à a Rússia deixou de fornecer pellets para a Europa, né? A Rússia, ela vinha como o terceiro maior produtor de pellets do mundo. Quando ocorreu a guerra, que aí vieram as sanções, a Rússia parou de fornecer. E aí a Europa teve que correr atrás de outros fornecedores, né? O Brasil, ele se destacou, se fortaleceu e se consolidou, está se consolidando como um fornecedor regular de pellets da Europa, mas sim, eles estão numa busca constante por transição energética, e, na minha opinião, cada vez mais vai aumentar, né? A busca por energias limpas, todos nós, né? A gente está sempre buscando fazer coisas melhores, que poluem menos, que estragam menos a natureza. Então, é uma tendência não só da Europa, mas eu também entendo que de toda a humanidade, né? Busca por energias mais limpas, né? Então, o pellet, ele realmente se torna como uma energia estocável, como o Marcelo bem colocou, como uma matriz energética de CO2 free, né? De carbono neutro. Então, realmente é muito, muito interessante, né, essa situação do pellet.
Entrando um pouquinho no mercado interno do pellets, né? O mercado interno do pellets hoje ele está voltado muito à questão de aviários, de consumos, né, na agroindústria, né? Que já significa um consumo até que relevante. Aí eu acho que uns 20, 25% da produção de pellets já fica no mercado interno. Para essas agroindústrias, para pequenos hotéis, para regiões de grandes centros, indústrias onde estão posicionadas em grandes centros que aí não conseguem entrar com cavaco. Mas falando em grandes escalas, né, indústrias, produção de energia com biomassa, hoje o cavaco ele é muito competitivo. A gente tem aí casos onde o cavaco ele consegue ser muito mais competitivo que o pellet e também trazendo o mesmo benefício ambiental, sendo uma energia verde, uma biomassa limpa. Então, realmente, a gente vê que as indústrias, né, grandes indústrias, provavelmente vão continuar consumindo o cavaco e não o pellet. O pellet ele é muito competitivo quando a gente tem uma grande logística envolvida. Então, para mim mandar cavaco para a Europa seria muito complexo, porque ele vai ter umidade alta, baixa densidade. O pellet tem as duas coisas melhoradas, né? Densidade alta, baixa umidade e alto poder calorífico. Então, viabiliza esse transporte, né? Então, esse é o diferencial do pellet, né, Gustavo? É interessante essa dinâmica aí. Então, aqui no mercado interno ainda é um desafio aí. Mas se o mercado interno quiser realmente começar a utilizar, hoje não teria capacidade para atender. Não. Se o mercado interno decidisse consumir pellets em todo, né, não tem a biomassa, né, não tem capacidade para atender as indústrias todas do Brasil, né, muito consumo de energia, né. O coque de petróleo ainda é muito utilizado, o carvão mineral ainda é muito utilizado aqui, derivados de petróleo como GLP ainda é grande fonte de energia para as indústrias aqui, né. Então, nós não teríamos pellets para atender. E toda essa volatilidade do mercado da madeira trouxe insegurança para o mercado interno. O mercado interno ele passou por muitas dificuldades. A agroindústria, né, os aviários, por exemplo, muitos transicionaram para o pellets, saíram da lenha para ir para o pellets, e aí com tarifaço, com outras crises que aconteceram no passado, ficaram sem pellets, né? Então, é uma situação bastante delicada. O mercado interno ainda a gente precisa amadurecer. Os produtores de pellets, né, que querem focar no mercado interno realmente precisam ser mais estáveis, o que é difícil no mercado da madeira, né? Que é quase que um desafio, né? Então, a exportação, como o Brasil hoje representa menos de 10% do consumo da Itália, por exemplo, consegue absorver essa variação de outros mercados, né? Então, logicamente que o preço sobe um pouco, mas eles compram, né, pellets aí nós, LDG, temos comprado pellets de vários outros fornecedores, europeus e Canadá também, né, como fornecedor de pellets. Interessante ser da Itália. Você falou, então, hoje o nosso principal mercado é a Itália. Nós também temos uma governante lá bastante polêmica aí, que né, lembra outras pessoas aí que podem, de uma hora para outra, mudar de humor. Mas, então, o que a gente vende lá é nada praticamente do que eles consomem? A Itália consome hoje aí 3 milhões de toneladas ano, mais ou menos. O Brasil fornece entre 300 e 410, 15% do mercado italiano é brasileiro hoje, né? Aí o Brasil também fornece pequenos volumes ali para a Dinamarca, 19%, né? 20%, isso, né? Alguma coisa ali no norte da Europa, Bélgica, Holanda, Alemanha, França, né? São países que também estão iniciando no consumo de pellets. Esse consumo ali mais da região norte, muitos são consumos semi-industriais, então pequenas indústrias, hotéis, algumas agroindústrias também da região que estão utilizando, né, o pellets como matriz energética no norte da Europa. E vocês lá vendem ele tanto a granel, big bags, reempacotam? Como que foi essa operação lá de distribuição? Exato. A LDG hoje ela se consolidou como um dos principais distribuidores da Europa. Nós temos hoje 13 centros de distribuições, onde a gente envia esse pellet de várias formas. A gente compra ele em pacotes de 15 quilos aqui no Brasil, compramos a granel em containers, a granel em navios, compramos em big bags e a gente envia tudo isso para os nossos CDs na Europa em geral. E aí lá a gente tem as linhas de empacotamento, que a gente empacota o que foi a granel e só armazena o que foi em pacote de 15 quilos. E aí a gente lá faz a distribuição para supermercados em geral, né? Ou pequenas agroindústrias, né? Mas na Itália, por exemplo, a gente fornece 10 pallets para um supermercado, mais 10 pallets para outro supermercado. Então, a gente faz essa distribuição no varejo, né? Nas redes varejistas da Europa em geral. Interessante, pellet no supermercado, né? Muito interessante. Muito diferente isso. A gente vai lá comprar, né, compra semanal, compra 3 pacotes de pellets, né? E aí você chega em casa, abastece na lareira e aí você aquece a tua casa.
E falando um pouco de novo dessa situação geopolítica, né? Porque tudo isso que a gente tem enfrentado esse ano está totalmente conectado com política, né? Com certeza. O que a gente vê aí na Europa ali, Marcelo? Você vê o que pode favorecer o Brasil nessa questão da exportação do pellet e de outros produtos também? Toda essa dinâmica aí que tem acontecido lá, você acha que a tendência é o Brasil cada vez se fortalecer mais na Europa ou a gente corre risco lá também? Bem, nós já temos uma posição, né, tanto quanto a gente tem algumas exposições, né, ao mercado americano, em alguns produtos nós já estamos participando, né, de uma forma bastante firme. A gente fala muito de um compensado que vai para os Estados Unidos. Só que quando você soma todas as nossas exportações para os países europeus, ele dá um Estados Unidos em termos de volume. Ele é, em termos de compensado, igual o volume que vai para os Estados Unidos, vai para todo ali o continente europeu. Então, algumas posições já estão firmes, né, sólidas. Só que nós temos, né, essa questão que está ainda em estudo, preliminarmente já saíram alguns resultados, com relação a um antidumping, né, uma análise que está sendo feita no caso do compensado, né, que é um produto bastante, né, comercializado no mercado europeu, uma possível barreira, né, comercial, né, e até protecionista, de certa forma, né, com relação a uma possível tarifa que venha a ser adicionada ao mercado, né, do compensado de lá. Embora o próprio compensado é um produto que ele já se beneficia, né, o compensado brasileiro, com aquela cota, né, de exportação para a Europa, que ela tem um limite até encerrá-la, que normalmente leva praticamente o primeiro semestre do ano. O produto brasileiro entra sem a tarifa de 8%, né, que é colocada. E para o Reino Unido, idem, é uma outra cota, uma outra tarifa. Então, quer dizer, ao adicionar uma eventual tarifa do antidumping, praticamente vai eliminar esse benefício que se tem. Então, esse é um dos produtos, né? A gente já falou do pellet, a exposição é bastante elevada, né? Que é um mercado muito demandante, né? Ou seja, o grande mercado demandante de pellets no mundo hoje, ele está, né, na Europa, né, do ponto de vista de importador. E nós temos aí, claro, todos os outros produtos que a gente também vende para lá, né? Madeira serrada, por exemplo, é um produto que quase não entra na Europa. Ele é localizado mais nos Estados Unidos e Sudeste Asiático, principalmente China, né? Então, nós temos, assim, a Europa, benefícios, não sei, tem a questão, né, da própria EUDR, que a gente comentou, que pode ser, né, um benefício, o tipo de pellets que é produzido aqui, a origem dele, rastreável, de florestas certificadas, com certeza nós podemos ter, vamos dizer, um diferencial frente a outros exportadores de pellets para o mercado europeu, né? Mas é acompanhar, assim, esse andamento, né, de tarifas que estão, né, do antidumping e outras questões, né, que possam surgir daqui para frente. Até antes de entrar aí no EUDR que você falou, essa questão, né, da tarifa contra o compensado brasileiro, compensado de pinos, né, que a gente teve essa semana aí o anúncio de uma tarifa provisória de 6,20% para a maioria das fábricas, indústrias de compensado aqui do Brasil. E, de uma certa forma, meio tanto, né, tarifaço alto, foi meio que um alívio, né? Porque a gente estava sempre naquela dúvida se era uma questão mais técnica ou algo mais político. E parece que foi uma decisão técnica, né? Eles realmente verificaram que o Brasil ele não pratica nada abaixo da realidade do mercado. Então, de certa forma, foi um alívio, né? E utilizando esse exemplo aí, Nathan, da questão do compensado, que a gente teve uma situação de antidumping. Lá na Europa tem produção de pellet deles, produzem muito também. Você acha que pode chegar num ponto da Europa e falar, o Brasil está praticando preços abaixo do mercado,
será algum risco com relação a isso? Olha, a produção de pellets na Europa é muito pequena, né? Nós estamos falando... É muito semelhante ao que o Brasil produz. Então, digamos assim, não é grande, não é relevante. Eles realmente precisam muito do pellet de outros países, né? E o Brasil, ele tem realmente uma estrutura, né, que traz muita confiança para a Europa, né? De florestas certificadas, de uma série de documentos fiscais que comprovam realmente que a gente está trabalhando na realidade do mercado. Se houve inflação é porque a matéria-prima subiu, é fácil de comprovar. Então, a gente realmente tem uma estrutura muito segura. Eu não acredito em nenhum tipo de tarifas ou antidumping para o pellet brasileiro, porque ele é muito necessário na Europa, né? E até essa questão aí de protecionista ou não, sobre o EUDR, né, de áreas livres de desmatamento. Como que o comprador lá, como a Europa enxerga o Brasil nessa questão de documentação? Eles enxergam que a gente já está preparado? Seria uma vantagem para nós esse EUDR, Com certeza. né? Se fossem aplicar para todo mundo, Com igualmente certeza. o Brasil sairia na frente, né? Com certeza. O Brasil tem muitas vantagens, né? Como o Marcelo colocou, a questão das nossas florestas certificadas, a gente tem realmente uma estrutura muito robusta de compliance, de sustentabilidade aqui. Isso nos traz um diferencial. Então, eu entendo que se o EUDR fosse aplicado, o Brasil realmente sairia na frente, porque ele está preparado, né? Hoje a gente tem softwares aí como o sistema da própria Woodflow, né, que vocês fornecem, e aí isso tudo já facilita para os produtores, né, inserirem isso. A gente tem como fazer essas comprovações, porque está muito semelhante ao atual EUTR. Então, o Brasil está muito preparado para esse tipo de fornecimento, né, com o EUDR incluso, né. Então a gente tem que torcer para que isso realmente entre em vigor. Exato, eu acho que sim, o Brasil poderia ter um preço a mais, né, um preço diferenciado do restante, né, dos fornecedores de pellets de outros países que não estão adequados, né, que não estão preparados para atender o pellets, né, com o EUDR. Né? Então o Brasil teria um diferencial, com certeza. Até a questão que você estava comentando, né, Marcelo, antes ali da gente entrar no ar, é que a questão dos Estados Unidos está forçando a barra lá na União Europeia para que nada seja rastreado. Então, o Brasil, com certeza, com o EUDR em vigor, aí a gente teria um diferencial perto dos outros. Sim, exato. Até porque esse pleito bem recente, né, da administração americana atual é especificamente para as empresas americanas, que elas não tenham que atender esses regulamentos ambientais, né, europeus e normas, que não é só EUDR, né? Temos também uma questão de taxa de carbono, né, no produto, tem algumas outras questões de apresentar um plano de transição climática, né? Então, esse pleito recente ele vem no sentido de solicitar, meio que exigindo, que empresas americanas não tenham que cumprir isso, porque já teriam um compliance elevado, mas sem a necessidade de comprovação. É um fato novo que provavelmente deverá ser tratado e discutido, né, nas esferas de uma Comissão Europeia, mas ele tem um impacto possível até nas negociações tarifárias que já ocorreram, né? Ou seja, um risco a essa estabilidade tarifária que já foi atingida, pelo menos nesse momento, pela União Europeia com os Estados Unidos, que possa ser balançada em função de decisões unilaterais, né, de aceitação ou não dos Estados Unidos com relação a esse pleito, né? Então, é algo assim para observarmos aí como que deve se comportar. Mas a lei é para todos os países, né? Não deveria ter as exceções. Pois é, não deveria, mas a gente vê cada vez mais os países conversando, né? E o nosso aqui, o Brasil, por enquanto não teve uma conversa, teve um WhatsApp, uma mensagenzinha lá Uma e química. A química, mas resultado mesmo a gente não teve nada, né? Mas a gente teve essa semana também já alguma coisa com relação àquele sessão 232, né? Que era uma investigação, questão de defesa lá nos Estados Unidos. Já saiu alguma coisa também falando que muitos produtos vão ficar em 10%. Sim. Mas ainda ninguém sabe exatamente na prática o que isso vai representar para cada produto, né? E por que a gente não tem ainda essa visão clara, Marcelo? Pois é.
A definição, pelo menos para 3 produtos aí do setor madeireiro, né, que envolve madeira serrada, derivados, móveis, armários de cozinha, né, de madeira, foi muito explícito, né, essa resolução que saiu nos últimos dias de setembro, com entrada em vigor em meados de outubro, né, passa por um processo de registro, né, junto à aduana. E exatamente no momento, né, o governo americano está em já mais semanas no shutdown, ou seja, há uma paralisação das atividades consideradas menos, né, importantes assim do dia a dia público americano, e não se tem ainda uma definição desse registro, né, perante o órgão regulador de aduanas. Então, ainda não está claro. O regulamento ele é preciso em dizer de um modo genérico, né, as diferentes tarifas para diferentes produtos ali, ou grupos de produtos, mas especificamente por NCM, né, o código de harmonizado americano de cada produto, isso não se tem ainda uma leitura precisa, né? E as empresas, associações estão também junto com os seus importadores verificando como que dará. Mas os números, pelo menos as tarifas, elas já mostram 2 momentos. Uma possível entrada em vigor já em outubro e uma possível majoração ou estabilidade da mesma tarifa a partir de 1º de janeiro. E alguns produtos estão sendo um pouco mais, eles são nichos de mercado, mas um pouco mais punidos, como gabinetes e armários de cozinha de madeira, que com uma tarifa de 25% pode escalar para 50% no início do ano. Isso, especificamente, né, estamos falando do Brasil, mas existem exceções nessa 232 para países que negociaram, né, e especificamente Japão, Reino Unido, alguns países europeus. Então, essa negociação brasileira, por mais que de repente não vá tirar a tarifa, ela poderia ter, sim, um fator de minimizar, né, um exemplo que você trouxe da investigação da seção 232. Até porque é importante considerarmos que até o tarifaço e todas as tarifas impostas em diferentes alíquotas para diferentes países e produtos e listas de exceções, está sendo julgado, né, a propriedade disso, quanto, né, a administração executiva, né, do governo dessa natureza, sem passar por Congresso, uma discussão mais ampla. Caso, né, numa Suprema Corte isso seja debatido e eventualmente, né, retirado, uma seção 232 tem poder de lei, porque foi invocada uma lei de 1964 de segurança, né, nacional americana, vamos chamar de uma segurança produtiva para a indústria americana, e que, por ter esse poder de lei, ele sobrepõe sobre qualquer questão tarifária, ou seja, mesmo que as tarifas caiam, ela continua. Ela é realmente definição do que vai acontecer para frente, né? Exato. E outras investigações também estão em curso, né? A 301 é uma sobre desmatamento, ela só está iniciando, mas ela também pode trazer, no devido tempo, que deve entrar no ano que vem, sanções ou tarifas, caso na investigação seja enquadrado que, no caso, o Brasil, porque essa investigação da 301 está sendo feita exclusivamente para o Brasil, né? Ele realmente tem práticas injustas ou de ilegalidade no desmatamento e alguma consequência possa ter tarifária ou de sanções, né? Então, é algo para se observar, é mais um elemento de incerteza aí em cima de tudo isso. Para os próximos meses e entrada aí de 2026. A incerteza acaba dificultando tudo. A gente não sabe realmente, o comprador acaba ficando paralisado, a fábrica aqui também não sabe o que fazer.
Mas a gente percebe que no final a questão de negociação ainda é o que define, né? Então, se o Brasil realmente não se mexer, a gente não vai alcançar nada. Ficar dependendo só realmente do que vai acontecer lá, a gente tem que tomar iniciativa aqui, né? As indústrias e as associações têm feito isso muito bem, né? O caso do antidumping é um bom exemplo aí, que né, o pessoal aqui contratou advogados e foi lá, explicou, receberam aí os auditores aqui no Brasil e conseguiram defender muito bem a questão do antidumping na Europa, né? Mas a gente já está caminhando aqui um pouco para o final. Eu queria, né, como sempre, aí a gente trazer as previsões. O que vai acontecer nesse final de ano, início do ano que vem. Começando por você, Nathan. Como que, né, você aqui é brasileiro, está aqui, mas está representando aí uma empresa há mais de 50 anos lá da Europa. Como que o pessoal enxerga aqui, né, essa questão toda de incerteza no Brasil? Como que eles realmente estão apostando mais aqui? Eles querem seguir firme no Brasil? O que eles veem nesse mercado de pellet, de uma forma geral? Qual que é a imagem que eles têm aqui no Brasil, diante de tanta incerteza e confusão? Bom, vamos lá. Em geral, eles têm boas impressões, né? O Brasil, por mais que está passando por toda essa turbulência, é um país que tem muito potencial, né? Então, eles continuam apostando, continuam acreditando no potencial brasileiro, e eu prefiro acreditar que a gente realmente, ano que vem, vai ter um ano de consolidação. Um ano que a gente vai ter que aprender a lidar com as tarifas, que a gente vai ter que ver se vai acontecer negociação ou não, mas eu tenho em mim que isso vai ter que ser encontrado uma forma de resolver essa situação, né? Em sequência, a gente vai ser um ano de adequação e preparação para o EUDR, né? Ou ele vai entrar em vigor, ou no máximo ano que vem ele vai ter que entrar em vigor. Então, não tem escapatória, né? Eu acho que realmente o Brasil ano que vem vai ter que ser um ano desses dois grandes desafios, né? O tarifaço, voltar à normalidade, e também de encontrar, né, uma forma para se adequar e se preparar ou já estar adequado para o UDR, né? Então, esse vai ser o 2025. Eu não acredito em grandes crescimentos, até porque essa situação que aconteceu esse ano trouxe muita insegurança para investidores. Então, eu não creio que vai continuar com o mesmo crescimento vertiginoso do pellet, né? Porque o pellet nos últimos anos vem crescendo 30% ao ano, 40% ao ano, né? Então é muito crescimento. Eu entendo que ano que vem vai ser um ano de realmente se estabilizar, se preparar, se organizar para poder, em 2026, né, voltar a crescer. Não, uma coisa mais estável, aí sim, muitas mudanças. Você acha que é isso mesmo, Marcelo? O pessoal vai pisar no freio, esperar realmente ver o que vai acontecer? Nós estamos entrando, estamos no segundo, né, para o terceiro mês de um impacto violento, né, de tarifas, em que nós não sabemos ainda qual será o desdobramento. Se falou em negociação, isso é o ponto, a bola da vez, né? Já era desde que essa tarifa foi colocada. Não é uma negociação unilateral entre empresas, associações, ela realmente está nas mãos do governo para fazer isso. E esse será um teste, né, em nível governamental do seu poder, né, de negociação, tanto econômica quanto política, com um aspecto tão relevante para a nossa competitividade da indústria, né? E com os riscos que isso está trazendo, todos os impactos e efeitos que já trouxeram, né? Tanto na redução da arrecadação, como fechamento de empresas, demissões. Então, quer dizer, é algo que, se não tiver negociação, nós, governo e todos, estaremos assistindo a uma deterioração de um setor extremamente pujante, articulado, uma cadeia, né, produtiva bastante, vamos dizer, com capilaridade, né, totalmente construída e com muito esforço nesses últimos 30, 40, até 50 anos em alguns segmentos. Então é imperativo, né, que se tenha uma negociação. Eu acho que isso é que vai dar ou não, ou acender ou não, essa luz no fim do túnel, né? Nós temos desafios pela frente, já com o próprio antidumping, mas pelo menos as regras começam a ficar mais claras, com a 232, idem, esse é o novo normal, então adapta-se a isso.
O que não é o normal, não deveria ser, é uma tarifa de 40% a 50%. E isso precisa de um braço forte, né, ações estratégicas e uma articulação econômica e política para poder direcionar melhor as indústrias, mercado, né, empregos e tudo mais. Então, acho que é o que a gente pode ver pela frente, no curtíssimo prazo, não tem praticamente muito, né, o que fazer. As empresas têm que preservar, né, o seu caixa, empregos, né, a manutenção, né, a continuidade da existência dos seus negócios, né, o que é um desafio, caso haja uma permanência, né, sem uma definição clara como que as nossas tarifas vão ficar, porque realmente a gente foi para o fim da fila no mundo em termos de competidores, né? Nós tem muitos outros países com tarifas menores, em qual serão acessados antes de chegarem até o Brasil. Então, quer dizer, tem uma competitividade talvez logística e outras coisas que consiga pagar essa conta, porque a gente sabe que não para de pé com uma tarifa tão elevada quanto a que nós temos hoje. Eu acho que esse é o recado, né? Nós precisamos de ações imediatas, estratégicas, com certeza governamental, e esse será o teste, né, do que o governo é capaz de negociar. Pois é, a gente começou o ano, né, no começo da fila, agora fomos para o final. E, né, por mais que a gente falou aqui bastante do pellet Europa, mas está tudo conectado, né? As indústrias pararam de produzir para os Estados Unidos, faltou matéria-prima. Então, uma negociação ela tem que acontecer, não é uma opção, né? Realmente a gente depende aí que o governo encontre uma solução, uma conversa. Bom, senhores, queria agradecer realmente a presença de vocês aqui e queria aí dar a oportunidade para vocês deixarem, né, um contato aí. Então, se o pessoal quiser falar com você, saber mais sobre pellet, por favor, deixa aí os teus contatos. Como que o pessoal acha você? Bom, legal. A LDG ela me contratou aqui justamente para poder estar mais próxima do produtor, né? Com apoio técnico, com apoio realmente de auxílio aos produtores aqui, visando sempre a relação de longo prazo, a distribuição do pellet na ponta, mas em forma de parceria realmente, o produtor tendo um parceiro confiável para distribuir o pellet dele lá nos supermercados europeus. Então, essa é a minha função aqui. Eu queria agradecer, né, ao Gustavo e o Marcelo pelo convite. Vocês conseguem me encontrar facilmente no LinkedIn, Natan Bittencourt. O meu e-mail é nb@ldgforest.com. Depois eu deixo ali, vocês podem colocar e a gente vai permanecer à disposição sempre de todo mundo aí. Legal, Natan, obrigado. E Marcelo, o pessoal já tem aí praticamente todos os seus contatos, mas reforça aqui, quem quiser falar com você aí na STCP. Uhum. Perfeito. Bem, na STP a gente tem, né, dado apoio a empresas e instituições interessadas em acompanhamento aí do mercado, né, com inteligência de mercado, uma informação às vezes privilegiada, dados que nós coletamos, né, e não estão prontamente disponíveis aí no mercado, e podemos continuar dando assim esse apoio para quem tiver interesse. O meu contato ele é Viestech, não é muito simples. A gente escreve mas aqui, põe na tela. Você escreve @scp.com.br ou pelo nosso website scp.com.br e os diferentes canais de comunicação que nós temos ali dentro, e até envio de mensagens direcionadas pelo próprio site. Ficamos à disposição e sempre uma satisfação participar aqui do programa e uma grande satisfação conhecê-lo e aprender muito mais hoje sobre o pellets. Nós que agradecemos aí. Muito obrigado, então, senhores. Obrigado vocês que acompanharam a gente até agora. Né? Se você está acompanhando a gente pelo YouTube ou outra plataforma, acesse também lá woodflow.com.br. Se quiser saber mais sobre EUTR, woodflowexporter.com, e nos siga aí nas redes sociais para estar por dentro de tudo que está acontecendo. Obrigado e até a próxima.